Olá, bom dia. Hoje é dia 14 de setembro do ano de 2020. Vamos falar sobre o viajante do tempo, os números da Mega Sena, a previsibilidade e o adivinho. Beleza? 4 itens, né? 4 itens que vamos englobar aí para falar sobre viagem no tempo e a própria viagem no tempo. Uma das coisas muito interessantes quanto à viagem no tempo é a famosa pergunta, né? Sobre alguma coisa do futuro. Me diz os números da Mega Sena, de algo que vai acontecer. No filme do De Volta para o Futuro, em algum dos momentos, mostra uma certa vantagem em você voltar para o passado e já saber o que então iria acontecer no futuro. Mas isso é só uma observação, tá bom? A viagem no tempo, ela consiste na previsibilidade e na imprevisibilidade, onde a previsibilidade pode ser usada a favor da imprevisibilidade, tanto quanto atua contra. O adivinho, os gurus, videntes, pessoas que basicamente preveem acontecimentos, você observa que eles preveem, mas não evitam. Entendeu? É uma base das ideias. Você pode ver que prevê em alguma coisa, mas não num lugar muito específico, não dá um lugar bem definido, e prevêem, mas não evitam. Tá bom? Estou respondendo isso em pergunta, em questões de um vídeo que eu fiz para a internet sobre a viagem no tempo, né? É o vídeo mais visto lá da minha internet, porque é um assunto curioso, né? Dos meus vídeos aí é o vídeo mais visto, está com quase 2.000 visualizações. É o mais visto, se não tiver mais já. Eu vou te mostrar uma análise para você sobre o adivinho. Vamos supor que eu adivinhe e sei que um avião vai cair, tendo em vista que eu faço viagem no tempo. Depois eu falo dos números, tá? Então, eu sei que o avião vai cair, qual avião é, e sei do que vai acontecer. Então, eu vou até este local e aviso a pessoa, falo, ó, esse avião não pode decolar, porque ele vai cair. Por mais que eu meta um pânico no povo, ou isso seja verdade, você vai ver que eu tenho que ter controle total da situação para que esse avião não decole. Caso contrário, vai ser só um alarde. Na real, se eu ir até agora, até um aeroporto e falar, esse avião não decola porque ele vai cair, eu só vou pagar carão. Por que os adivinhos adivinham a catástrofe, mas não evitam a catástrofe? Tá, é só essas perguntas que eu vou deixar no ar e mais pra frente a gente conversa sobre isso. Daí eu vou te explicar. Se o adivinho adivinhar a catástrofe e ele for até o avião e conseguir evitar, a catástrofe não acontece. Se a catástrofe não acontece, a catástrofe não existiu. Se a catástrofe não existiu, ele está errado. Porque como ele adivinhou? Se não acontecer, o pessoal nunca vai saber que o avião caiu ou não. Entendeu? Não? Vamos repetir. Eu adivinho que um avião vai cair, eu sei. Vou até lá e evito que o avião caia. Se eu evito que o avião caia, então ninguém saberá se ele iria cair antes, se não acontecer.
Só vão saber que eu estava certo se o avião cair. Se eu evitar e falar não vão voar, entendeu? E o avião não cair, automaticamente me desvalida, porque ninguém vai saber se eu estava certo ou não. É ou não é? Vou até o aeroporto, não, ninguém vai voar, ninguém vai levantar, ninguém não vai, ninguém foi. Não é que nem o filme Premonição. O filme Premonição, o carinha pressentiu e alguns foram. E o avião caiu. A questão é pegar por inteiro. Não fazer um joguinho de metadinhas para que eu fique certo, adivinho, e não consiga evitar a catástrofe. E piora. Porque depois, no filme Premonição, a morte volta a buscar os restantes. Né? Então é só para você analisar umas coisas. Eu quero dizer o seguinte: eu vou até o aeroporto, evito o avião cair. Se o avião não cair, como é que eu vou saber se eu estava certo? Viu? O que eu quero dizer? Eu quero dizer que existe um show humano. A Matrix promove um show humano. Então ela dá ao adivinho, ou supostos adivinhos, a metade das coisas. Logo o adivinho pressente, vai cair um avião com famosos, alguma coisa vai acontecer, mas aí não pode, daí o avião cai. O que? Promoveu o show humano. Aquilo que você está procurando com os números da Mega Sena. Entendeu? Algo produz o show humano. Ou seja, os números da Mega Sena, se eu adivinhar, eu só vou... Tá, mas aí é outra história. Eu peguei, vamos voltar aqui, porque eu não terminei ainda aquele assunto ali. Então, analise aqui. Se eu adivinho e evito, não acontece. Se não acontecer, envolve dúvidas em mim. Envolve dúvidas em mim. Pô, vai ficar 300 passageiros ali? Pô, cara, perdi viagem de negócio, perdi... Não, mas o avião vai cair. Ninguém vai saber. Ou seja, os filmes perturbam a ideia, porque os filmes promovem um show humano. Entendeu? Pode ver. Ou seja, se eu adivinhar que o avião vai cair e evitá-lo, isso me implica dúvida. Porque se o avião não cair, ninguém nunca vai saber se eu estava certo. É por isso que os adivinhos não conseguem evitar. Porque assim promove metade da situação. Uma previsão mercantil. Que não resolveu de nada, porque o acontecimento não pôde evitar. Até porque se não acontecer, paradoxa e evita e anula o adivinho. Ou seja, o inteiro da situação atua contra o adivinho. Logo, ele não é adivinho porra nenhuma. Se não acontecer, por isso que acontece em metade. Ou seja, promove-se um show aqui e a catástrofe fica igual, pessoas morreram igual. Ou seja, um adivinho de meia tigela matrixado para que metade das coisas entenda. Vai cair, caiu, viu? Eu estava certo, fulana, mas evite. Aí você vai dizer assim, mas por que não evitou então? Porque aqui as coisas não estão no mesmo lugar. Lembra aquela coisa do criado e criador? Logo uma coisa fica comigo, a outra não. E eu falo disso muito, do MT e TD. Em MT, o cara que adivinha a viagem, ele impede a viagem. E ele impede a viagem sem precisar dar show. Acontece que não há o acontecimento antes de acontecer. Tá dando 9 minutos, né? Vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho, o resto dos 5 minutos, dos jogos da Mega Sena. Quando aparece a ideia de um viajante do tempo, logo as pessoas correm perguntar coisas. Números da Mega Sena, etc. Me diz alguma coisa sobre o coronavírus, etc. Né? Essas perguntas são mais um refúgio do homem, mais uma segurança dele, porque ele não quer de verdade um viajante do tempo. Então essas perguntas vai dar um conforto a quem dar de cara. E vai falar, é mais um mentiroso. O problema é que na viagem do tempo, o viajante do tempo talvez possa não querer ser descoberto, como vocês querem que um viajante se apareça. Entendeu? Então logo,
a pergunta de vocês, do viajante do tempo sem resposta, talvez não seja uma falha para mim, seja apenas uma segurança minha. Já pararam para pensar nisso? Por quê? Porque o viajante do tempo que o homem imagina é um borra-botas. Entendeu? Porque o viajante do tempo que o homem imagina vai ficar pagando pau. Entendeu? E nisso, um medo inconsciente anula a ideia, ou fogem da ideia de um verdadeiro viajante do tempo controlar tudo. Tudo, 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 tudo. E esse controlar tudo, o fato de eu não saber dos números da Mega Sena indica que eu sei da viagem do tempo, porque eu já sei até como funciona, tanto que eu sei que vocês foram enganados no jeito da viagem no tempo. Este jeito que vocês têm de viagem no tempo não é a viagem no tempo. Este é um falso jeito de viagem no tempo. E vocês vêm para o viajante do tempo e perguntam sobre coisas do falso jeito. E eu, sabendo que é falso, eu explico o outro lado e sei que isso é falso. Logo, isso atua contra mim. Logo, isso atua contra mim. Mas e quem disse que não está a meu favor? Quem disse que realmente eu quero que saibam que eu sou um viajante do tempo? Vai que eu não queira. Vai que os meus propósitos estão além de alguns milhões. Vai que o meu propósito é governar as galáxias todas. E eu tenho que fazer isso na surdina. E fazer isso na surdina é você pensar que eu não sou, porque eu não tenho os números da Mega Sena do jeito que você quer. Vai que eu não quero que você saiba que eu sou um viajante do tempo e apenas fique com mais dúvida sobre isso e com algum receio. E a minha ineficiência em dizer os números prova que eu sei da viagem do tempo. Mais do que se eu te dar os números. Porque o que acontece? 3 minutos, né? O tempo funciona assim, ó. Os números da Mega Sena não existem. Porque não existe futuro. Primeiro precisa acontecer. Ao acontecer, já cai no passado. Ou seja, nunca há futuro. Entendeu? Logo, não existe números e sorteios futuros. Existe uma prévia que mecanicamente e conscientemente vai acontecer. Mas os números não estão fixos aqui. Eles são sorteados, eles são descobertos e feitos na hora. Que hora? Num verdadeiro tempo. Que tempo? Que não está em 30 dias antes do jogo. Nem em 2 semanas, nem em 2 dias, nem em 1 hora. Entendeu? Ou seja, o futuro não existe ainda. O próximo sorteio da Mega Sena não há ganhador. Isso vai se definir numa medida de Planck. Do tempo de Planck. Que é um tempo que não tem tempo. Ou seja, é só no dia tal do sorteio, na hora tal, naquele momento que vai se existir os números, não antes nem depois. Acontece que quando existir, cai no passado, já não é mais futuro, porque nós estaremos no presente. Essa prévia dos números, essa prévia que vocês querem que eu adivinhe o futuro, me coloca no passado, porque existe um segredo no presente, no hoje. Entendeu? É esse hoje que se dilata e se estica e controla o futuro e o passado. Ou seja, o futuro e o passado estão dentro do hoje. Que hoje? O dia de hoje. Ou seja, no dia de hoje há 300 milhões de anos para trás e futuros 500 milhões para frente. Hoje, no dia de hoje, eu sei que não há 500 anos para trás, tanto que eu sei que não existiu 500 anos para trás. Você vai dizer assim, mas existiu. Pois é, então, esses são os desafios e o novo tempo da viagem no tempo e as novas ideias e conceitos. O verdadeiro viajante do tempo sabe que Eva não existiu, que Jesus é uma fraude e que Newton é uma fraude. E você vai dizer assim, poxa, mas isso é concreto.
Isso é certo. É certo? Tão certo quanto o futuro, que você não sabe no que vai acontecer. Então, isso é uma história da viagem no tempo que ficou muito dissipada. Mas em mais alguns segundos eu vou dizer o seguinte: se você evitar o acontecer, não acontece. Logo você evitou o acontecer. O acontecer precisa existir para daí não acontecer. Por quê? Porque já está não acontecendo. Só há possibilidade do acontecer não acontecer quando ele acontece por primeiro. Eu vou tentar lembrar de um detalhe que eu falei no meu Facebook. Mas não vai ser nesse vídeo que eu vou lembrar agora. O que eu quero dizer? Existe uma coisa que vem primeiro. E o acontecer vem primeiro. Primeiro precisa acontecer para depois ter a possibilidade de mudar e deixar de acontecer. Por isso que eu falei que o passado pode ser uma mentira em igualdade com o futuro. E isso é muito complexo e, claro, não é simples, né? Mas o que acontece? Por isso que existe uma... Se não acontecer, não me certifica. Eu preciso que aconteça para que eu tenha a certificação. Quando eu tenho essa certificação, o poder está em desfazer o que está certificado pelo acontecer e não ficar esperando o acontecimento acontecer normalmente. Entendeu? É isso que a viagem do tempo proporciona. Você talvez abre mão de descobrir o futuro, mas espera acontecer para poder mudá-lo a partir de fatos concretos, o que glorifica e avantaja mais o viajante do tempo, e é por isso que vocês pedem uma coisinha visível. Que tal os 2000 anos ser um lixo? Serve isso de coisinha visível?